Graça e paz, amados. Mais uma vez nos reunimos para adorar a Deus. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Quando o assunto é saúde, a gente é especialista. Mas... Aguardando o conjunto musical fazer o contato, para nós iniciarmos o momento de louvor e depois estaremos com a palavra para fazer a exposição do texto sagrado. Sejam todos bem-vindos. Nós mais uma vez nos regozijamos com a presença de todos. Graça e paz, todos. Boa noite. Vamos ler o Salmo de número 145. Nós estaremos lendo a leitura do verso 1 ao 5 que diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciarás os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos e nós vamos orar e termos esse momento gostoso de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito Deus, em tua trina presença, Pai amado, mais uma vez o teu povo que se chama pelo teu nome se reúne, ó Deus, apesar do isolamento social forçado, mas estamos cada um em seu devido lar, em espírito e em verdade, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Recebe, Pai amado, o nosso louvor, a nossa adoração com um aroma suave. Recebe nosso culto, Pai amado. E mais uma vez rogamos a iluminação do teu Espírito para que nos fale por meio dessa tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos? Amém. Amém. Minha vida, e eu ouço a tua voz, meu nome a entrar em comunhão, os teus sede comigo, a tua presença é o que eu mais quero.
deixar de adorar, não posso deixar de celebrar por tua presença. Comigo que desce do céu, apaga tudo que eu peço. Que me sustenta, eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, não posso deixar de celebrar por tua presença. Comigo que desce do céu, apaga tudo que eu peço. Não tem limite de vida, que me sustenta. Amém. Amém. Apesar de tudo que a gente está vivendo, Ele continua sendo bom. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre. Ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Amém. Bem-aventurado aquele
poder, que me visita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Com a certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. A certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por ter o privilégio, né, de estarmos adorando a Ele. Deus os abençoe, meus amados. Amém. Agora, irmãos, convido a todos para nós estarmos fazendo a leitura do Salmo de número 127. Salmo de número 127, nós estaremos nessa noite ministrando a palavra do Senhor neste salmo. Salmo de número 127 é um cântico de romagem de Salomão, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, irmãos, e rogar mais uma vez a direção do Espírito de Deus para este momento de culto. Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, em tua trina presença, teu povo que se chama pelo teu nome, se coloca neste momento, ó Deus, em atitude contínua de louvor e adoração, e rogamos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, para que mais uma vez o Senhor, pela instrumentalidade e o poder deste amado Espírito Santo, nos fale, Pai Santo, a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse mês, naturalmente, não somente as igrejas, mas a sociedade, de um modo geral, celebra a questão da família. Especificamente, o dia 15, né, onde foi
comemorado e celebrado o Dia da Família. Então, nós estamos fazendo durante todo esse mês sempre exposições voltadas à temática da família. E hoje nós estaremos meditando neste salmo, o salmo de número 127. Nós rogamos as ricas bênçãos de Deus sobre a vida de todos os amados irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine mente e coração para compreender as sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nenhuma obra ou atividade realizada pelo homem para o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus estenda a sua boa mão, nos abençoando com o seu auxílio, com sua presença. Uma das características mais comoventes, podemos assim afirmar, deste hino curto, é que revela 3 das nossas preocupações que eu acredito que a gente pode considerar como preocupações que são universais, que todas as pessoas no mundo, de fato, também se preocupam, não é? A construção, a segurança, a criação de um lar. Todos nós temos essa preocupação. A soberania de Deus, meus irmãos, aqui, nós assim compreendemos, é vista em 3 esferas. O salmista declara que a intenção soberana de Deus é mais determinante para o sucesso, meus irmãos, dos resultados do que o próprio e unicamente o esforço humano. De outro modo, todo trabalho e empenho do homem é vão. Isso, inclusive, nos lembra, não é? Eclesiastes, capítulo 12, o verso 8, que diz: vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Construir casas como vigiar a cidade, e a gente precisa entender que eram atividades do dia a dia, como é hoje. As pessoas estão construindo em seus lares, existe a segurança pública, não é? Protegendo o bairro, protegendo a cidade, protegendo o Estado. Isso é um fato, é uma realidade, contextos diferentes, mas continua-se com a mesma perspectiva de cuidado, de construção. Isso é algo que está no nosso dia a dia, como de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Só que são atividades, são coisas, né, as quais era preciso ter um esforço considerável para realizar. Normalmente isso são feitas, né, eram realizadas, logicamente, com autoconfiança. Porém, sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do Senhor, a obra fracassa. Se Deus não estiver agindo, se Deus não estiver intervindo, atuando, com certeza a obra fracassa. Então, meus irmãos, este versículo nos mostra apenas aqui 2 possibilidades. Ou será uma obra realizada pelo Senhor, ou será sem razão de ser e de existir. Não há terceira opção. Não há terceira opção. Então nós temos a questão aqui de guardar a cidade. O salmista ensina que uma cidade não é segura por causa das suas defesas, mas pela poderosa proteção do Senhor. E é bom que a gente compreenda isso. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos livra de todo o ataque do inimigo. Nós não fazemos ideias, porque nós não podemos visualizar o contexto espiritual da situação. Muitas vezes Deus está nos livrando do laço do passarinheiro, das astutas obras malignas de Satanás. E isso acontece na realidade espiritual, do qual a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não faz ideia dos livramentos que Deus nos dá, das ciladas que o inimigo prepara. Então, meus irmãos,
se Deus não estiver agindo com a sua poderosa proteção, então, de fato, aí não adianta um exército para vigiar nada. Porque as pessoas serão atingidas, a cidade será atingida, devastada. É preciso que se faça evidente na minha e na sua vida a fé no aspecto de que o Senhor está nos guardando. Mas isso também não quer dizer, meus amados irmãos, que nós vamos nos colocar em uma posição de tentar o nosso Deus. De dizer, então se Deus está me guardando, se Deus me protege, o anjo do Senhor acampa ao meu redor, então eu vou passar por aquele caminho perigoso ali, onde às vezes tem tiroteio e tudo vai dar certo, porque Deus está me protegendo. Não. A proteção de Deus não está relacionada em eu me colocar em perigo, salvo se eu estiver salvando a vida de alguém. Aí é diferente, não é? Você está salvando a vida de alguém em iminente perigo, é uma coisa. Mas, meus irmãos, é Deus quem nos guarda. É Deus que protege o seu povo. Então, é exatamente isso aqui que o salmista nos ensina. E me lembro muito bem também do Salmo 121. Tem uma recomendação importante nesse aspecto, nos versos 3º e 5º, que diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então a gente entende e a gente compreende a maneira e a forma com que Deus nos guarda. E é Deus o tempo todo agindo em prol do nosso cuidado, da nossa própria segurança. Não permitirá que os nossos pés vacilem. E aqui o salmista, no Salmo 121, ele esclarece, né? Ele ilumina mais o entendimento relacionado àquilo que é a proteção de Deus para a nossa vida. Então, não vai permitir que os nossos pés vacilam, e ele não é um sentinela como um homem. Quem já serviu o exército sabe muito bem disso, o que é ficar de sentinela, está tirando o serviço, está ali de prontidão e pega a madrugada toda, o sono bate, é inevitável. Você tem vontade de dormir, tem vontade de cochilar, mas você precisa estar atento. O vigia na cidade de Israel tinha que estar atento para que, se visse o inimigo, anunciava logo, para que todo mundo se preparasse. Mas nós temos Deus. O guarda de Israel não dormita, e é certo que jamais ele vai dormir ou cochilar um microsegundo sequer. Então nós temos essa confiança da proteção de Deus para conosco. Nós louvamos a Deus por esse cuidado amorável e pela sua proteção paternal para com o seu povo. O salmista continua e coloca no verso adiante: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos amados ele o dá enquanto dormem. Então aqui, meus irmãos, nós podemos pensar que no contexto do Brasil, como no contexto do salmista, todo trabalhador se levanta bem cedo para trabalhar e vai para casa, pegando aquele trânsito, aqueles ônibus lotados, e vai dormir bem tarde. Mas depois de empregar todo esse esforço, muitas vezes, para a maioria das pessoas, vem a tristeza, ou vem a decepção, a frustração, a depressão. Não existe alegria, não existe prazer, não há satisfação naquilo que se está fazendo. A verdade é de que trabalhar de maneira obcecada, meus irmãos, não é uma resposta para os nossos anseios. Nunca foi, nem o será. Isso pode ficar sendo uma nova forma de escravização. Tem pessoas que não conseguem parar,
que não conseguem dar a si mesmo uma folga, estão em casa e continuam trabalhando, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para nenhum momento de diversão, de alegria. E a desculpa o tempo todo é que sem isso não tem como sustentar a família, é o sustento da família, é dessa forma que eu estou mantendo tudo isso que nós temos. Quantos são os homens ou os que se colocam nessa posição com essa preocupação enorme de trabalharem desta maneira? Nada, meus irmãos, compreendamos, nada nos será próspero se Deus não abençoar nosso procedimento. Não se trata apenas do fracasso de nossos progressos, não é só isso não. O texto garante que pelo menos há pão como resultado. É verdade, trabalhar tanto assim, você vai ter dinheiro, você vai ter o seu pão. Mas e a satisfação? A que preço isso será? A que preço as pessoas estão se colocando muitas vezes com esse trabalho obcecado e deixando as coisas vitais e importantes de lado, valorizando mais ainda apenas a questão do trabalhar, a questão do ser, a questão de poder e ter. Isso não nos levará a lugar algum, meus irmãos. Quando Deus intervém, a bênção. Quando Deus age, a bênção. Isso é fato. E o salmista deixa isso claro. O sono, meus irmãos, o sono, que muitas vezes é até negligenciado por algumas pessoas, é seu presente. É um presente de Deus ao ser humano. É uma demonstração especial do amor gracioso de Deus para o seu povo. Que Deus exerce o seu cuidado para nós. Perdão, irmãos, corrigindo. Deus exerce o seu cuidado para conosco. Calvino, o reformador, ele faz um comentário a respeito disso, dizendo o seguinte: o propósito do salmista é mostrar que Deus abate a tola presunção dos homens, que, rejeitando a Deus, não temem fazer qualquer coisa, não importando o que seja, independência exclusiva de sua própria sabedoria e força, porque assim ele dará sono aos seus amados. O escritor inspirado notifica que a bênção de Deus, da qual tem falado, é realmente vista em seus filhos e servos. Não é suficiente crer nesta doutrina de que tudo quanto os homens intentarem não terá qualquer proveito. É necessário, e isso é importante a gente entender, é necessário que a promessa seja acrescentada, a fim de que eles sejam guiados com esperança garantida a cumprirem seus deveres. A sentença pode ser lida: ele dará sono aos seus amados, ou ele lhes dará enquanto dormem. Isto significa, ele lhes dará aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio do seu próprio esforço. Esse é o nosso Deus que nos dá até enquanto nós dormimos. Este é o nosso Pai. Comer pão que penosamente granjeaste, como fala o texto, isso me recorda Gênesis, capítulo 3, o verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? A vontade do Senhor não é que a gente viva inerte, ou que a gente cruze os braços sem nada a fazer, e ficar simplesmente esperando que caia do céu. E sim, o que nós devemos fazer é que a gente deve nos aplicarmos ao uso de todos os talentos e vantagens que Deus nos tem conferido. De fato, meus irmãos, é verdade que a maior parte dos nossos labores procede da maldição divina. Gênesis 3:19. Por causa da queda do homem,
Foi assim que se sucedeu depois. No entanto, ainda que os homens revestissem a integridade de seu primeiro estado, meus irmãos, Deus pretendia que tivéssemos ocupações, como o sabemos na maioria, como ele colocou Adão no jardim do Éden para cuidar dele. Então, mesmo que o homem não tivesse caído, mesmo que Adão não tivesse pecado, Deus fez o homem para ser útil, para o homem agir, para o homem trabalhar. Havia no Éden responsabilidade para Adão. E Deus vinha ter com ele no final de todo dia. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Deus não rejeita o nosso trabalho, a nossa profissão e nem os nossos empreendimentos. Os bons conselhos dos homens são uma ação virtuosa, é verdade, e louvável. Devemos cumprir fielmente e eticamente os deveres de nosso ofício. A nossa profissão também é nosso ministério. A nossa profissão, devemos glorificar a Deus por meio dela. Na nossa profissão, Cristo deve ser visto em nós, fazendo as coisas certas, com dedicação, com esforço, com perfeição. A gente precisa ter esse entendimento. Nós louvamos e glorificamos a Deus também por meio da profissão que Deus nos concede. Ora, quantas horas passamos trabalhando? No mínimo 8, com 2 horas de descanso. Você passa boa parte do dia ali naquele local. É ali que você tem que influenciar as pessoas. É ali que você vai também, se for possível, falar de Cristo. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é viver essa relação com Cristo e ser visto Cristo em você, em mim, em todos nós. O nosso senso de justiça, a nossa ética, a nossa moral, o nosso comportamento deve refletir o caráter de Cristo. Nós somos ou não somos cristãos? Se nós assumimos a alcunha e dissemos que nós somos cristãos, então precisamos viver como Cristo viveu. Então a nossa justiça deve ser a do fariseu? A nossa ética, a nossa moral também? É um desafio? É. Meus irmãos, até o dia, se Jesus não voltar, então, até o dia em que eu e você iremos falecer, iremos partir daqui para a prata celestial, a gente vai estar lutando com um monte de coisas em nós que precisamos melhorar a cada dia e todo dia. Porque nós não vamos atingir a perfeição aqui. Mas devemos lutar e buscar pela perfeição todos os dias. Para que Cristo seja visto em nós. O salmista continua e ele vai dizer o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A construção, meus irmãos, de uma família é uma dádiva de Deus para aqueles que lhe servem. O nosso Pai é Pai criador e mantenedor de toda a vida. E a geração de filhos deve ser compreendida como algo que o Senhor concede graciosamente aos pais. É graça de Deus em nossa vida termos filhos. Os filhos são uma bênção da parte de Deus. Então, essa palavra aponta para a promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência. É uma bênção, meus irmãos.
Ter filho é bênção. E não podemos nunca olhar para nossos filhos como um fardo, como um peso, como algo que nos atrapalha, que nos incomoda, que perturba. Filho é bênção. Sempre será bênção. Não porque o pastor Luiz aqui está dizendo. Não. É porque é Deus que diz na sua palavra. E precisamos olhar nossos filhos desta maneira. Nós não criamos filhos para nós. Os filhos são a herança do Senhor. É bênção que Deus nos dá. Nós criamos nossos filhos para Deus. A maneira com que nós estamos criando nossos filhos, Deus deve ser exaltado, Deus deve ser glorificado. Temos responsabilidades para com eles. E é responsabilidade de pai e de mãe. Ambos são responsáveis. Não cai sobre a alcunha da responsabilidade de um só. São os dois responsáveis nesse processo. É bom que se entenda isso. E que ninguém exige demais do outro aquilo que não exige de si mesmo. Então, meus amados irmãos, herança do Senhor. Isso nos lembra Josué, capítulo 24, os versos 3 e 4. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz correr toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei a Jacó e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então você vê que a promessa de Deus em relação a Abraão, e você vai percebendo que é Deus que concedeu filhos a ele e a sua prosperidade. E a sua descendência. E tem sido assim até hoje. Deus tem agido da mesma maneira, da mesma forma. Nos concedendo filhos como bênção para nós. E aí a gente tem no Salmo a expressão, o fruto do ventre. Isso nos remete a Deuteronômio, capítulo 28, e o verso 4, que diz o seguinte, bendito o fruto do teu ventre. Olha, bendito. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Vejam que coisa linda. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Deus abençoou, meus irmãos. Até a geração de animais. Vejam que coisa. Até a geração de animais Deus abençoou. Porque esse é o Deus cuidando do seu povo e da necessidade desse povo. Então a expressão, no verso 3, nos chama a atenção sobre os filhos que possuem o dever de assistir seus pais quando eles se tornam idosos. E é lamentável. É triste demais quando filhos abandonam os seus pais e jogam em asilos. Porque uma coisa, meu irmão, minha irmã, uma realidade, é nós não termos condições ou estrutura para mantermos nossos pais em determinada idade, principalmente quando carecem de determinado cuidado por causa do seu quadro de saúde. Isso é uma situação. É uma situação. E a família toda consegue se reunir e consegue colocar o pai em um local, ou a mãe em um local, ok? Adequado. Com toda a assistência social e médica para o seu bem-estar. Mas isso não é a realidade da maioria da nossa população.
Quantas vezes são as filhas que às vezes recebem uma mãe ou um pai em seu lar idoso e abrem mão de ter que estar trabalhando e só trabalha o marido para ter que estar cuidando do estado de saúde de sua mãe ou de seu pai idoso com certas dificuldades. Imagine o idoso acamado, usando fralda descartável, não pode sair dali. Aí comprar aquela cama especial, aquele colchão especial. Há dificuldade para isso. Mas Deus nos responsabiliza para, sim, cuidarmos dos nossos pais. E se nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso, Ele vai dar as condições de nós cuidarmos. Quer sejam recebendo em nosso próprio lar ou em um local adequado, com as condições sociais, sanitárias, psicológicas, em tudo aquilo que a gente puder imaginar à disposição. Mas eu ressalvo, não é a realidade da maioria dos nós brasileiros. Não é. Não é, porque um ambiente desse é extremamente caro. Não é. E dependendo do quadro de saúde do pai ou da mãe, a aposentadoria sendo um salário mínimo, mal dá para comprar medicação. É outra realidade triste também. Mas nós temos Deus. E aí vem o exercício da nossa fé, da crença na palavra dele, nessa relação e experiência pessoal que cada um tem. É preciso agirmos. É preciso intervir. Então, meus irmãos, é colocado desta forma o fruto. E quando nós olhamos a palavra galardão, isso nos lembra o Salmo 113, o verso 9, que diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, meus irmãos, vejam que coisa boa. O tempo todo, como é considerado ter filhos. Que até aquela indivídua, não é? Numa condição ali, que não pôde ter filhos, mas ter filhos espirituais. Ter discipulado, ter doutrinado, ou mesmo a questão da relação pessoal mesmo. De gerar um cuidado, de gerar essa relação maternal, não é isso? Maternar alguém e ter essa relação com essa pessoa, não é? Como uma filha, como um filho, e o mesmo também olhar para essa pessoa como mãe, como um pai. Isso são realidades que Deus funciona justamente, por exemplo, uma mulher estéril. Deus atua dessa forma. Vive em família e seja alegre mãe de filhos. Não é um, é vários aqui. No mínimo 2, que está no plural. Calvino, sobre esse texto, comenta dizendo que o significado é que os filhos não são frutos do acaso e que Deus, como lhe parece, distribui a cada pessoa a sua parte de filhos. Além do mais, como o profeta reitera a mesma coisa 2 vezes, os termos herança e galardão devem ser entendidos como equivalentes, pois ambos são colocados em oposição a acaso ou o vigor dos homens. Então, entender que filhos sempre serão frutos da parte de Deus e entender que nesta qualidade filhos são uma bênção. Filhos são uma bênção. Então, meus amados, vem a expressão, feliz o homem. E a gente vai chamar a atenção agora para o 128, dos versos 2º e 3º, que diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda
da tua mesa. Esse é o homem que será feliz. Feliz o homem é exatamente nesta condição, nesta posição, mas do homem que seja temente a Deus. Lembremos disso. De um homem temente a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós somos tementes a Deus, quando nós somos fiéis na palavra, na conduta, em todos os aspectos, e nos esforçamos para isso dia a dia nosso, porque o nosso dia a dia vai mostrar para as pessoas quem de fato é o nosso Deus, como a gente vive dia a dia. Então, meus irmãos, é lógico que nessa relação Deus nos abençoa. Não é uma troca. Entendeu? Não é uma troca, não. Mas é uma questão da fidelidade em duas vias. Deus nos é fiel o tempo todo. Nós é que quebramos muitas vezes essa fidelidade, essa relação, quando nós pecamos. Então vejamos a maneira com que Deus nos abençoa quando exercemos essa relação com fidelidade. A nossa família como um todo é abençoada. Nossa esposa será, nossos filhos será bênção. E cada um tem também a sua responsabilidade pessoal. Temos, claro. A cabeça da família tem sua responsabilidade. A mãe tem sua responsabilidade. Os filhos têm sua responsabilidade. E cada um deve cumprir fielmente essa responsabilidade. Deus responsabiliza os pais pelos filhos que ele graciosamente concede. Os pais, em sua relação com Deus, meus irmãos, são abençoados e desfrutam de filhos ativos na vida familiar e na própria igreja também. Os dons e capacidades dos filhos estão à disposição das necessidades de toda a família também. Isso é importante que a gente compreenda. O salmista não fala aqui de riqueza financeiras ou de status social, de posição social. Não está falando nada disso. Mas uma família reta, uma família justa, é riqueza e honra suficiente. Calvino diz que aquele que medita sobre a bondade de Deus em lhe dar filhos, visualizará prontamente, com uma mente serena, a permanência da graça de Deus, e embora tenha uma pequena herança a deixar-lhes, não será indevidamente cuidadoso por conta disso. Responsabilidade nós teremos e precisamos cumprir com ela. Ensina o caminho que teu filho deve andar. É assim? Não. Ensina no caminho. Porque a ideia no texto original é de você imaginar uma estrada. O pai está andando com o filho. Nesta caminhada, o pai está vivendo o evangelho na prática, está apontando para seu filho para que ele faça a mesma coisa, se colocando como o exemplo. E essa é uma responsabilidade que recai sobre os pais. É bom que se compreenda isso. Não terceirize a responsabilidade que Deus lhe concedeu. Não responsabilize. Eu já disse isso antes, em outro momento, em outro sermão, e digo agora novamente. Não terceirize a responsabilidade que Deus lhe concede de pai e mãe educarem os seus filhos no caminho do Senhor. É importante que tenhamos essa compreensão. Porque às vezes, meus irmãos, a responsabilidade é terceirizada para a avó materna ou paterna. É responsabilizado
a professora da escola, é responsabilizado. O professor ou a professora lá na escola bíblica dominical, no departamento infantil. Lembre-se que todos esses outros agentes externos da família cooperam, ajudam. A responsabilidade primária é do pai e da mãe. E não responsabilize terceiros. Que fique bem claro. Não responsabilize terceiros. Não terceirize sua responsabilidade. É sua e pronto. Porque, meus irmãos, a gente entende que filho é bênção. Isso está claro no texto. Agora, ter a bênção para você jogar para outro cuidar, quando a responsabilidade e o presente foi dado para você? Fica difícil, não fica? Fica. E aí a gente vai chegando ao final do Salmo, né? E nós temos a esperança: não será envergonhado. E aqui isso me lembra Provérbios 27:11, que vai dizer: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam." Então, quando um guerreiro está lutando aí em uma batalha, as suas flechas são indispensáveis para ele. Não é verdade? É um fato. Está lá a sua aljava e ele está lá puxando a flecha. Da mesma forma, meus irmãos, são valiosos os filhos como defensores de seus pais, por exemplo, em período de guerra. Quanto mais filhos, melhor a sua defesa. Esse é o pensamento, é a ideia do salmista. Então a ideia é justamente: quanto mais filhos eu tiver, em um momento de contenda, em um momento difícil, em um problema, vou ter os filhos cuidando de mim. Olha, tem um comercial e eu não sei de onde é, porque eu não me lembro dele, de onde, quem fazia a propaganda. Mas uma coisa muito interessante e que me fez refletir bastante sobre, muito simples. Não tinha palavras, era só a imagem. 4 filhos, eles receberam o noticiamento do falecimento do pai. Já não tinham mais mãe, só tinham pai. E, curiosamente, estava perto da celebração do Natal. E os filhos deixam tudo o que estão fazendo e vão juntos na casa do pai. E aí mostra os filhos entrando na casa, olhando as coisas, vendo os livros do pai, a cadeira, a escrivaninha, a mesa que tinha, que ele estudava, vendo tudo, e aquele olhar triste. E aí eles passam por uma ala onde eles chegam, onde tem uma mesa posta. Uma ceia belíssima. E todos eles ficam assustados quando olham para aquilo. E aí o pai aparece. Irmão, esse pai foi abandonado de tal forma pelos seus filhos, que a única forma de conseguir reunir os filhos foi mentindo sobre a sua própria morte, para os filhos poderem estarem naquela casa e ele poder ter o privilégio da presença dos filhos para celebrar uma ceia de Natal. O comercial reflete muitas vezes a realidade de muita gente, de muito pai, de muita mãe. Então fica essa palavra, meus irmãos, para nós refletirmos, para pensarmos que família nós estamos construindo e qual é o objetivo de nós estarmos construindo nossa família. Que nós venhamos a refletir e a pensar exatamente
a respeito disso. Eu quero orar com você nesse momento e depois nós estaremos dando alguns avisos. Vamos orar. Bendito Deus, nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Porque nós sabemos, ó Pai amado, que a família é um projeto que vem de tu, Pai Santo. E tudo o que o Senhor fez é bom. Tudo o que o Senhor fez é perfeito. Apesar, ó Deus, da mente humana, carnal, pecaminosa, que está sendo muitas vezes influenciada por Satanás, tem tentado construir famílias com formatos diferentes do que o Senhor assim criou e decretou como fosse. O que nós rogamos que o Senhor nos ajude a vivenciarmos o teu ideal de família. Não somente, ó Deus, a nossa família que nós constituímos, que temos filhos, mas também temos pais. Nos ajude também a lidar com eles, a sermos responsáveis no cuidados para com eles, como também para com nossos filhos nos conceda a sabedoria e discernimento espiritual para tal. Bem como a Deus nos ajude a cuidarmos da grande família cristã, que é o corpo de Cristo, é o teu povo que também se chama pelo teu nome, que é a tua família, e que nós nos submetemos sob a autoridade tua, ó Deus, que é o Pai de todos os filhos. Então nós louvamos, glorificamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as inefáveis consolações, a comunhão e o poder do amado Espírito Santo de Deus, sejam com todos os amados irmãos e irmãs e com todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos a presença de todos vocês, das igrejas que também entraram online. Que Deus abençoe o ministério de cada pastor, de cada igreja presente. O reverendo Rodrigo entrou também aqui, o reverendo José Roberto também entrou. Que Deus abençoe você, sua igreja e sua parentela. Irmãos, não esqueçamos, em nome de Jesus, de estarmos cooperando e continuando ajudando com a Cesta do Amor, que é extremamente importante para nós, não é? Então passe na casa do diácono Aloysio, deixe lá a sua oferta de alimento, para a Cesta do Amor, para confeccionarmos as cestas básicas e darmos assistência aos irmãos da nossa igreja, alguns desempregados, alguns são autônomos, então não estão recebendo, mesmo que estejam recebendo, irmãos, do governo federal a ajuda, mas vejam, R$600 para quem tem 2 filhos e paga aluguel é uma situação bem difícil, né? Então nós estamos dando essa devida assistência, precisamos ter esse cuidado. Não deixe também de entrar em contato com o Aloysio, nosso diácono, porque às vezes tem algum alimento que tem mais e outro tem menos, e aí ele nos orienta e nos ajuda para que a gente consiga, de maneira equitativa, fazer as cestas básicas de forma organizada. Também queremos pedir aos irmãos que não deixem de fazerem as suas ofertas financeiras, como também devolver o seu dízimo, Entre em contato com o diácono Aloysio, passe lá, bate na caixinha do correio dele, tá certo? Agora, se você não pode sair de casa, se você está na condição de risco, por favor, ligue. Entre em contato com os diáconos ou com um dos auxiliares da diaconia, ok? Porque aí eles podem ir na sua casa, pegar a oferta de amor, pegar a sua oferta financeira, pegar o seu dízimo e leva lá para o nosso diácono Aloysio. Irmãos, nós também queremos pedir a vocês que estejam divulgando o nosso canal do YouTube, que é extremamente importante. A gente precisa lá de 1000 inscrições para fazer a transmissão online ao vivo por meio do celular. Então, com menos do que isso, a gente não consegue. Então, se você está aí conosco, adorando a Deus nesse momento, veja na descrição da nossa própria página no Instagram, que lá tem um link que leva diretamente para a nossa página do YouTube e nos ajude, faça a inscrição, ok? Deus os abençoe, vos conceda uma semana rica e abundante com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã,
nós estamos realizando devocional. Você também é convidado a participar deste momento para conosco. Deus vos bendiga e